bem-vindo ao nosso encontro desta quarta-feira. Bom dia pra você. Olha, na vida tem horas que é difícil evitar um conflito. Um quer uma coisa, o outro pensa diferente, quer outra. Aí como é que faz? Hoje a gente vai conhecer aqui algumas iniciativas que têm dado muito certo para tentar resolver esses problemas, principalmente entre vizinhos e também nas escolas. São iniciativas que ajudam a resolver o problema e assim evitam que esses casos, muitas vezes, cheguem à justiça, que já anda tão sobrecarregada, não é? Vamos participar dessa nossa conversa de hoje. O ator Erson Capri, bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Obrigada. Eu, cantor e compositor Arlindo Cruz, mais uma vez com a gente, obrigada. Especialista em segurança, Diógenes Luca, bem-vindo. Obrigado, Fátima. Bom dia. Olha, são 3 homens, mas também vão poder participar do nosso próximo assunto, que é a produção independente. Mulheres que querem muito ser mães e decidem ter seus filhos mesmo sem um companheiro. A gente vai falar sobre isso. Bom dia, então, também para os meus parceiros. Aline Prado, bom dia. Laí Renó, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Fátima. Laí já está a posto para ouvir o seu comentário, para receber a sua participação. Globo.com/encontro, Globo.com/encontro, nosso site, e também pela hashtag Encontro, Jogo da Velha Encontro. Participe! Olha só, nós vamos começar falando de um assunto que tem preocupado muito moradores da capital de São Paulo, da cidade de São Paulo, que são os arrastões. Você está dentro de um restaurante se divertindo, saiu para jantar e, de repente, o local é invadido por um grupo de bandidos. É um susto enorme, claro, né? Isso tem acontecido com uma certa frequência. Esse ano foram quase 30 arrastões em bares e restaurantes, o que dá uma média de quase 2 por semana. A gente sabe que a capital paulista tem um número enorme de estabelecimentos comerciais desse tipo, mais de 12 mil, mas mesmo assim não deixa de ser um caso que preocupe, né? A gente separou algumas imagens de um restaurante de comida japonesa que na última segunda-feira, por volta de 10 horas da noite, foi invadido por bandidos. Esse restaurante fica no bairro de Pinheiros, na zona leste de São Paulo. As pessoas estavam jantando, 3 homens armados invadiram o local e roubaram carteiras, celulares, documentos, dinheiro das pessoas que estavam ali e depois fugiram num carro de um comparsa que estava esperando do lado de fora. Nós vamos conversar com uma vítima desse assalto, nós vamos falar por telefone com ele. Ele é o Sérgio Labônia Júnior, ele tem 38 anos, é comerciante, ele estava jantando nesse restaurante exatamente no momento do arrastão. Sérgio, bom dia. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, participar aqui com a gente. Mais ou menos quantas pessoas, você tem ideia, estavam no restaurante no momento dessa invasão? Olha, por volta de umas 10 a 15 pessoas no máximo. 10 a 15 pessoas. Você estava com a sua mulher e com a sua filha, né? Esse restaurante é zona oeste de São Paulo, né? Zona oeste, isso. Estava com a minha esposa e minha filha. E como é que foi a ação desses homens? Muito rápido. Eu sempre vejo reportagem na TV, todo mundo descreve que é uma coisa rápida, mas como a gente nunca passou por nada parecido, a gente não tem a noção, até o dia que passa pela situação. Foi em torno de 1 minuto e meio a 2. Eu estava de costa para a porta, de frente para o Sushi Man. Foi anunciado o assalto, mas até então eu não dei atenção. Eu estava prestando atenção na TV, na conversa que a gente estava tendo na mesa, e não dei muita atenção. Eu fui perceber o assalto quando a moça do caixa, ela olhou com uma cara de assustada, se agachou, se escondeu. Nisso que eu tentei olhar para trás, eu já vi o elemento armado passando do meu lado, já pedindo carteira, celular para todo mundo do restaurante, inclusive funcionário. Um rapaz que fica de manobra na porta do estabelecimento também foi rendido, colocado dentro do restaurante. Fizeram ele ficar deitado no chão. Mas foi 1 minuto e meio no máximo, foi um relâmpago. O que eu vi foram 2, um ficou na porta, que eu não cheguei a ver, que estava de costas. E esses 2 passaram fazendo o recolhimento de carteira, celular, documento, corrente, tudo que eles pudessem levar. Um foi pro caixa, recolheu o dinheiro, pegou o celular da moça do caixa. O que mais? Pegou Qual a reação das pessoas? Chave de carro, tudo isso daí. A reação das pessoas que estavam ali naquele momento, todo mundo ficou tranquilo, conseguiu passar bem por essa situação? A princípio sim, todo mundo a princípio ficou estático. Parado. Eles só mandaram eu levantar a mão, todo mundo mão para cima e pegar e com a outra mão colocar a carteira em cima da mesa, a chave, celular, esses negócios. Todo mundo ficou estático. Você já frequentava esse restaurante? Você já conhecia o lugar, Sérgio?
Conheço, eu já conheço o pessoal do restaurante que já tem acho mais de 10 anos. Esse restaurante foi aberto já tem uns 3. E eu vou frequentemente, 2 a 3 vezes na semana eu tô lá. E qual foi a sua perda? Do que você perdeu nesse assalto? A minha perca foi a carteira e documento. Carteira e documento. A celular eu estava no carro, a chave do carro estava no meu bolso, eu não tirei, esqueci na hora do pânico. A carteira que eu achava que era mais importante, a chave do carro eu esqueci, deu branco. Sérgio, certamente o mais difícil de tudo foi o susto que você levou, estando com a sua filha, com a sua mulher. Espero que você se recupere logo e que nunca mais passe por isso. É o que todos nós desejamos, que ninguém passe por uma situação como essa. Mais uma vez, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente nesta manhã, viu? Obrigado a vocês. Bom, a gente está aqui com o Diógenes Luca, ele é comentarista de segurança pública, de segurança do SPTV, que é o jornal local que vai para o estado de São Paulo, aqui da Globo. Queria saber por que tantos casos, por que tem crescido tanto esse tipo de crime? Bom, Fátima, bom dia a todos. É o crime da moda hoje, né? Na verdade, sempre acontece dessa maneira. Os criminosos inventam uma nova modalidade, acaba dando certo e isso acaba se multiplicando na cidade. Nós tivemos muitos casos, são casos sempre pontuais no sentido de levar somente os objetos dos frequentadores do restaurante, né? Porque a maioria deles recebe dinheiro eletrônico, né? pelo cartão de crédito. Cartão de crédito, né? Então, não tem o que tanto dinheiro sobra no é a caixa. carteira das pessoas que estão frequentando e, na verdade, celular e objetos como aliança, relógio, essa coisa. Boa parte desses crimes são praticados por menores. A polícia tem feito um trabalho nesse sentido, mas é importante também que, para poder conter essa onda, o próprio estabelecimento comercial também adote algumas medidas de segurança. O que eles podem fazer, por exemplo? A primeira coisa importante a fazer é orientar os funcionários, passar um tipo de instrução para os funcionários, criar mecanismos de circuito fechado de televisão, câmeras espalhadas, porque a própria câmera gera um efeito dissuasivo, um efeito intimidatório, porque qualquer criminoso ele não quer ser preso, nem na hora e nem deixar rastros que identifiquem a sua ação posterior. Esses criminosos que nós vimos nas imagens aqui da reportagem, eles serão presos mais cedo ou mais tarde. As pistas, a polícia acaba juntando isso daí e acaba prendendo posteriormente. Mas o que se quer é que o crime não aconteça. E por isso o sistema de segurança interno, o sistema de segurança eletrônica é muito importante para afugentar. Eles são muito violentos no modo de agir. Pelas imagens a gente percebe que eles têm que agir de uma forma muito rápida, mas são também muito violentos. É uma característica desse tipo de crime? Nesse crime não. Nesse crime, na verdade, eles chegam, anunciam um assalto, né? As pessoas também no restaurante não esperam que isso aconteça. Ninguém vai para o restaurante pensando nesse tipo de risco, né? Aliás, esse é o motivo pelo qual a gente recomenda que o estabelecimento adote alguma providência de segurança, porque ele é responsável, sim, pelo bem-estar das pessoas que estão frequentando o restaurante. Mas esse impacto inicial já tem gerado por parte das pessoas que estão no restaurante o comportamento de ficar calmo, né? De não fazer nenhum tipo de gesto brusco que possa criar um risco maior e o final dessa história é normalmente levar somente os pertences pessoais e não causar nenhum transtorno, nenhum mal maior para os frequentadores. Bom, e os frequentadores, como em qualquer tipo de assalto, recomendação de que não reajam, é claro, né? Bom, nesse caso a gente sempre fala o seguinte, existem 2 comportamentos, Fátima, que são muito importantes deixarem bem distinguidos. Uma coisa é se antecipar. Quando você está atento, na rua, por exemplo, você percebe o risco, você desviar do risco, ir embora, abandonar o local de risco, isso é antecipação. Agora, no momento que o assalto é anunciado, o criminoso já tem na cabeça dele que a posse daquele bem já é dele. Qualquer coisa que se faça nessa hora é reação, e reação nós não recomendamos. A reação pode colocar em risco grave. Sem reação já é um risco? Sem reação já é um risco. Portanto, nós não recomendamos nenhum tipo de reação. A recomendação da polícia e dos especialistas, e minha também, é no sentido de entregar e não fazer nenhum tipo de esboço de reação, porque hoje os criminosos, sobretudo os menores, eles estão muitas vezes drogados e isso acaba potencializando o risco de uma tragédia. Olha só, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo enviou uma nota para a gente dizendo que tem trabalhado intensamente por meio da Polícia Civil para esclarecer esses casos e prender os responsáveis. Segundo essa nota, nos 3 primeiros meses deste ano, houve 29 roubos desse tipo na capital paulista. Até agora, 8 foram desvendados, 11 pessoas foram presas e outros 3 envolvidos foram identificados, mas ainda estão foragidos. Certamente essas câmeras, como você falou, Diógenes, devem ter ajudado muito na identificação dessas pessoas. Algum comentário lá dos nossos Sim, as pessoas estão, curiosamente, mudando os hábitos, né? Algumas dizendo que não estão saindo mais muito tarde da noite, saindo no fim de tarde. Outras dizendo o seguinte, leva pouco dinheiro, um cartão só,
e não levo o meu celular principal, levo um celular mais barato, para não perder o meu celular mais caro. Infelizmente, as pessoas a gente vira refém numa hora dessa. Vira refém. Na verdade, esse é um jogo que a soma é zero, né? A polícia militar precisa fazer um trabalho um pouco mais de presença na rua, uma ação de presença para gerar esse efeito preventivo, ostensivo da presença da polícia. Os estabelecimentos comerciais também têm que fazer o seu trabalho, ou seja, instruir os seus funcionários, colocar sistemas de segurança. O somatório dessas condutas é que vai gerar uma condição melhor de segurança para a cidade. Agora, se nada disso for feito, acaba sobrando toda a conta para o coitado do cidadão que tem que criar esses mecanismos, né, de se privar dos seus confortos para poder viver na cidade, o que é uma coisa muito ruim. E que tem que ter pelo menos essa primeira sensação de segurança para retomar sua vida de uma maneira o mais normal possível. Muito obrigada, viu, Diógenes, por estar aqui. A gente vai falar de um outro assunto que não é assim só de cidade grande, não pode acontecer em qualquer lugar. Por exemplo, Erson Capri, você já teve algum desentendimento com algum vizinho? Ah, já tive. Quem não teve? Em qualquer lugar, né? Não precisa ser cidade grande, não precisa ter estresse, não precisa ter nada, né? Acontece. Você lembra de alguma coisa que aconteceu e que te aborreceu? Não, eu lembro que um vizinho reclamou muito do meu despertador, que meu despertador tocava, é aquele despertador eletrônico, e ele reclamou muito. E ele foi reclamar, inclusive, com a babá dos meus filhos, com o meu filho presente. Aí eu fui tirar satisfação. Como é que você vai reclamar com a minha babá? E aí eu percebi, e aí que tá, o diálogo é importantíssimo, né? O diálogo e a abertura e olhar para o outro. Ele era piloto, ele precisava dormir. E o meu despertador estava atrapalhando o sono dele, consequentemente podia atrapalhar o voo dele. Um risco danado. Então ele tinha razão. Aí quando eu fui reclamar, você reclamou com a minha babá na presença do meu filho? E aí ele explicou, eu baixei a bola, falei, claro, você tem toda a razão, vou providenciar. Mas ele podia ter falado com você, né? Vou dar um jeito, não se preocupe mais com isso. Quer dizer, é a coisa do diálogo, também de você ter abertura, de você enxergar o outro, o problema do outro. Ele pode ser maior do que o seu, de repente, aí tem que abrir, né? Esse equilíbrio que às vezes falta um pouquinho, né? Arlindo, já teve problema com o vizinho? Alguns, né? Eu imagino que uma pessoa que tem um grupo pequenininho como o seu, que não gosta de festa, né? Não, e a família gosta. Termina em samba. A família gosta muito, né? E a gente comemora. Então tem sempre aquele negócio, pô, dá pra tocar um pouquinho mais baixo e tal. Mas assim, sabendo chegar, sabendo conversar, a gente, né? E assim, a gente procura também manter os horários, né? Terminar 10 horas, a gente acaba meia-noite, mas acaba mais baixo. São só 2 horas extras, não tem. Mas a vizinhança em geral gosta, né? Ontem mesmo a gente comemorou São Jorge lá em casa e o meu motorista estava falando que o vizinho estava comentando com ele, pô, tu não veio ontem não, perdeu o pagode. Tava o Jorge Aragão, tava todo mundo lá. E a gente fez uma festinha. Às vezes até convidando algum vizinho mais próximo, né? Em né? geral gosta, mas tem um outro que às vezes está com problema de doença e a gente entende também. Porque o bom é fazer a política da boa vizinhança, né? Não, às vezes tá com criança. Eu tive uma amiga minha e a gente não terminou a nossa amizade, apesar dela ter feito uma obra durante todo o período da minha gravidez e depois dos nenéns nascerem. Você tá com netinha pequena, você sabe, a hora que a criança dorme, né? Aquele barulho, às vezes você fica realmente desesperado. Então tem que cuidar. Mas o condomínio lá é tranquilo, eu já moro lá há 14 anos e as pessoas já estão acostumadas. Quando a gente consegue esse equilíbrio, essa mediação, é ótimo. Mas muitas vezes a gente precisa realmente do papel de um mediador, de alguém que vá ajudar essas duas partes a enxergarem esses dois pontos de vista, porque às vezes sozinhas essas pessoas não conseguem, né? A repórter Gabriela Lian acompanhou um desses casos que foi solucionado graças à presença de um mediador. Vamos ver como foi. Roberto, como é que foi aqui o problema que aconteceu na sua casa? O problema que aconteceu foi o seguinte, já aconteceu outras vezes, né? A primeira vez que ocorreu foi pedra. Juntei as pedras, levei lá para o síndico, ele procurou saber quem foi e achou o culpado, que jogou as pedras. Agora dessa vez foi o quê? Arremessaram uma taça de vidro em cima do meu carro. Fui lá, conversei com o síndico, tudo. Eu duvidei da palavra dele, porque quando ele quis alegar do prédio, os andares que eu tenho ali são tudo pessoas de idade. Então eu falei, jamais uma pessoa de idade iria fazer um negócio desse aí. Ele falou que ia procurar saber o que aconteceu, quem foi, se eu vi. Não tinha nem como eu ver, né, à noite. Aí ele quis questionar, ele começou a se alterar, eu falei, então você procura seus direitos, vai liga para o 90, faça um BO e vamos acertar na justiça, porque do jeito que estava indo a coisa ia partir para um desentendimento e eu não sou favorável a desentendimento.
Muito bem, esse caso ele foi resolvido, foi mediado por uma casa de conciliação da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Quem fez esse trabalho foi a guarda Thalita dos Santos, que está aqui com a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Fátima. Qual foi a proposta que você fez para eles, para que tudo funcionasse e desse certo? Bem, na verdade, esta mediação não foi eu que fiz, tá? Foi uma outra amiga minha, Sônia. Ah, que trabalha nesse também. mesmo... Nós somos um total de 213 mediadores. E nas casas de mediação de conflito, né? Já são 30 casas, né? De mediação. Isso. É uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, juntamente com a Secretaria de Segurança Urbana. Então, ao invés de ligar 190, ligue 153, né? E aí tenta uma mediação. Isso. As pessoas vêm até nós, contam aquilo que as aflige. Nós procuramos a segunda parte, que seria a parte reclamada, no caso, e conversamos com essa parte, porque como o Erson Capri disse, muitas vezes elas não se ouvem, elas não se escutam. Então, nós fazemos essa intermediação. As pessoas se escutam, elas percebem aquilo que elas estão fazendo, uma contra a outra, né? Porque o conflito não é só de uma parte. Tem que ter duas partes, duas partes. Então, aí nós propomos, né, uma conversa e elas mesmas chegam à resolução. Nós só intermediamos, nós vemos os pontos positivos. Cada um apresenta o que é possível fazer pelo seu lado. Isso. E o secretário de Segurança Urbana, ele está propondo este ano dobrar o número de mediadores. O que um mediador tem que ter? Qual é a preparação que esse mediador tem que ter? Nós fizemos um curso de 100 horas. 100 horas, né, juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos também. Então, nós aprendemos posturas, como nos comportar diante de um problema, porque a pessoa, muitas vezes, de uma demanda, né? A pessoa chega chorando, parece que tem uma nuvem em cima da cabeça dela. Porém, ela não percebe que essa nuvem pode ser tirada, né? Então, ela, ouvindo o outro, nos ouvindo também, então nós procuramos acalmá-la. Quais os problemas mais comuns que vocês recebem? Perturbação do sossego. Vizinhos? Vizinhos. O que? Som alto? Entre vizinhos. Porque eu tenho recebido de mensagens aqui de som alto. Som alto. O vizinho do apartamento acima, que faz barulho com móveis e anda, e música. Então, essas são conflitos familiares também, temos alguns. Qual o caso mais difícil que você lembra de ter recebido? Conflito familiar. E vai também para vocês uma tentativa de solução? Sim. Sim, e conseguimos, viu? É mesmo? Conseguimos. Porque muitas vezes, dentro da própria casa, as pessoas elas não se ouvem. Então, o diálogo ele se quebra. Quando se quebra, não tem como, né, as pessoas se verem. Então, a hora que o mediador ele vai e ele percebe isso, então, nessa conversa, calmamente, dizendo que perceba o que ela está falando, o outro ouvir, percebe, né? Que é o mais difícil hoje em dia, realmente. Agora, eu acho muito interessante é que, no seu caso, ali era uma casa, no caso da Guarda Municipal que ajudou nesse trabalho, era uma casa e um prédio. Agora, quando todo mundo mora num condomínio de apartamentos, por exemplo, muitas vezes o papel do conciliador acaba sendo ocupado pelo síndico. Ele que vai ser, quando tem um barulho na porta dele que batem, né? A gente está recebendo aqui o senhor José Luiz. Ele é síndico de um condomínio que tem 3.000 moradores. A gente mostrou o condomínio dele aqui no nosso encontro no ano passado, quando a gente discutiu exatamente o papel do síndico. Na época, o senhor não era síndico, né? Ainda não. São mais ou menos 3.000 pessoas, 3.000 moradores, são 700 apartamentos. Olha só, o senhor sabia que é mais ou menos como administrar muitas cidades brasileiras? A gente fez um levantamento com o IBGE, usando o último censo de 2010, nós chegamos ao seguinte número. São 83 cidades brasileiras com cerca de 3.000 habitantes. A gente separou mais ou menos uma em cada região para a gente dar uma olhada. Olha só, a gente separou uma vai começar, Caseiros, no Rio Grande do Sul, tem 3.007 habitantes. Alvinlândia, em São Paulo, exatamente 3.000 habitantes. Jaú-Paci, em Goiás, 3.000 habitantes. Vera Mendes, no Piauí, 2.986 habitantes. E Piraquê, no Tocantins, 2.920 habitantes. Só que o prefeito lá, provavelmente, certamente, tem seus secretários para ajudar. Eu quero saber se o senhor também tem ajudantes lá para administrar a sua comunidade.
Eu tenho uma administração e, por sorte, nós somos 7 blocos de apartamentos e cada bloco tem um seu subsíndico. E todos também já têm bastante tempo lá e uma equipe assim, muito unida que ajuda muito. Sem eles, não teria como fazer esse trabalho. E os problemas que mais aparecem para o senhor, mais batem na sua porta ou pedem a sua ajuda, é em que sentido? Geralmente a gente tem muito problema dessa parte de vizinhos, né? Porque uma comunidade desse tamanho, que tem uma faixa etária, tem desde criancinhas até pessoas que moram lá há 40 anos. Então você vê que as necessidades são muito diferentes. A gente tem que conciliar aquilo e eu procuro sempre ouvir e já vi que o melhor às vezes é até ouvir separado as pessoas. Porque senão elas não estão colocar no conflito. junto logo. Aí você ouve, você vê que tem uma coisinha ali que a gente pode puxar, por exemplo, tem um morador mais antigo que está reclamando do barulho das crianças, a gente lembra que ele tem um netinho e aí acaba conseguindo resolver o assunto. Agora, chega realmente a ter briga mesmo? Não, lá a gente não tem. Já é um condomínio assim, bem consolidado, muito familiar, as pessoas moram lá há muito tempo, então não chega a ter assim, brigas grandes, não. E o que o senhor acha que é preciso para ser um bom conciliador? Eu acho que tem que ter a vontade de ouvir as pessoas, tentar assim, entender, porque muitas vezes eu vejo que o problema não é aquele que ele está reclamando. Às vezes está com um problema às vezes, de doença ou um problema familiar em casa, você tem que tentar ajudar esse ponto e acaba solucionando tudo. E quando o síndico tem queixa, como é que faz? Vai recorrer ao subsíndico? Recorre a quem? Pois é, eu ainda não tive nenhuma queixa, tive sorte desse ponto, né? Mas teria que ser realmente com os subsíndicos, aí, com o conselho que trabalha lá. Olha, a gente está com o Diógenes. Diógenes, você também já trabalhou como um conciliador, né? Em questões bem complicadas, né? Na verdade, eu trabalhei durante muitos anos no GAT de São Paulo, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, na função de negociador em situações com reféns localizados, né? Que, na verdade, usa os mesmos princípios da mediação. A diferença é que a nossa negociação é sob pressão porque tem casos vidas extremos, em risco, né, né? Diógenes? Exatamente. Mas uma coisa importante aqui, pegando um pouco da Thalita, né? Essa nuvem, ela aparece realmente na pessoa que está ali vivendo um problema, então a gente tem que dissipar essa nuvem. E uma coisa que o nosso síndico falou aqui é de aprender a pensar com a cabeça do outro. Essa é uma regra, inclusive, nos cursos de negociação com refém, para você incorporar isso, porque cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, e cabe ao negociador ser um ouvinte ativo para poder identificar essa forma de pensar e chegar num ponto de consenso. E acaba sendo um papel muito importante, porque você desafoga também a Polícia Civil, você desafoga também o Judiciário, é um papel incrível, porque cada um tem a sua razão, cada um chega com a sua verdade, achando que tem a sua justiça, quer a sua justiça. E quando você se coloca ali, você com imparcialidade, você se coloca nesse papel entre um e outro, ouvindo também, porque às vezes a pessoa só quer alguém que ouça, né? Então... A mediação, ela ainda é pouco difundida aqui no Brasil. É ótima essa iniciativa da Prefeitura de São Paulo, pela Guarda Civil Metropolitana. Esse programa aqui me traz muitas recordações. Meu pai foi da Guarda Civil Metropolitana, tenho muito orgulho dessa instituição. E para não levar todos os problemas para o Poder Judiciário, porque a gente acaba acarretando um grande volume... Uma sobrecarga, né? De sobrecarga, para deixar para o Poder Judiciário apenas as coisas mais impactantes e resolver, em nível de mediação, as coisas... de menor potencial ofensivo para a sociedade. A gente quer sempre que as pessoas corram atrás dos seus direitos, a gente sempre fala isso, mas às vezes tem uma forma, antes de chegar à justiça, de pequenos conflitos que são possíveis serem resolvidos nesse âmbito, né? Que bom. Não é o seu... Oi. E eu acho o seguinte, eu já soube através de amigos que já existe esse fator de mediação, existem mediadores profissionais para caso de separação. Antes, tem advogados que já canalizam o casal para o mediador, para que quando for para o litígio, ficar uma coisa mais fácil em acordo. Já está resolvido. Facilitar para os filhos, facilitar para o próprio casal. Já existe a mediação em separação. Muito interessante. Fátima, Oi. Fátima, na Guarda Civil de São Paulo, já contou com 385 mediações. Desde um ano. Separações? Não. No total. E 94% dessas mediações foram levadas a bom termo. Olha que legal, um ótimo número. Vou dar uma pausazinha na nossa conversa para a gente ouvir um pouquinho do Arlindo cantando pra gente. Muito bom, né? Um privilégio, né? É um privilégio. Delícia. Quero ver vizinho reclamar agora. Pode aumentar o som, Vai hein? Reclamar. Aumenta o som agora que tá cedo. Agora vai ter vizinho sambando. Vamos lá, né? Vamos lá. Um lugar onde quase não tem barulho. É o meu lugar. O meu lugar é caminho de Ogum e
tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, mas no Pirajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Como é que é, gente? Madureira. Diz. Madureira. Madureira. Em cada esquina um pagode, um bar. Em Madureira. E Pérez e Santella também são de lá. Em Madureira. E no Mercadão você pode comprar. Por uma pichincha você vai levar. Tem um sonho pra quem quer sonhar. Em Madureira. E quem se habilita até pode chegar. Tem jogo de ronda, caipira e pilhar. Buraco sueca pro tempo passar. Em Madureira. E uma pezinha até posso fazer. No grupo dezena, centena e milhar. Pelo 7 lados do outro cercar onde, gente? Em Madureira. E alalaia, alalaia, alalaia. E alalaia, alalaia, alalaia. E alalaia, alalaia. Diz bonito. Em Madureira. E alalaia, alalaia, alalaia. E alalaia, alalaia, alalaia. E alalaia, alalaia, alalaia. Em Madureira. Em Madureira. Quem gostou do meu lugar faz muito barulho aí. Olha só, música pode até fazer barulho, mas também acalma, né? A gente ouve assim, olha que delícia, anima e acalma, é uma coisa bem impressionante. Olha só, daqui a pouco um projeto em que os alunos ajudam a resolver os conflitos nas escolas. Tem mais música com Arlindo Cruz. Espera só um pouquinho que a gente volta já já.